Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. E nós vamos iniciar hoje uma série de sermões, isso vai durar alguns meses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É aí que nós vamos seguir através dessa epístola, começando hoje esta série de exposições na carta aos Colossenses. O texto dessa tarde é o capítulo 1, os versículos 1 e 2 do nosso texto. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Nós vamos orar e buscar a bênção do Senhor para essa tarde. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos nesse instante, Senhor, ouvir a exposição da Tua Palavra. Será a primeira, esperamos, de uma série nessa epístola aos Colossenses. E não só hoje, mas durante toda a série, nós queremos pedir a Tua bênção para que a Tua Palavra chegue até o nosso coração, que aí ela encontre um terreno fértil, que ela produza frutos que sejam por Jesus Cristo para a glória do Teu nome. Abre os nossos olhos. Faz-nos entender a Tua Palavra. Concede-nos, Senhor, o desejo também de praticá-la, de vivenciá-la, de vê-la frutificar em nós. Dai-nos um coração manso e humilde para recebermos e aquece o nosso coração para não agirmos de maneira fria, indiferente à Tua Palavra, mas que ela possa ser como um fogo que aquece o nosso coração, como uma marreta, um martelo que esmiuça o coração endurecido, que ela venha, Senhor, a nós e nós a recebamos como Tua Palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender e abra o nosso coração para receber. Abençoa o que há de falar, não só hoje, mas durante toda a série, para que fale com fidelidade, fale no poder do Espírito Santo, fale com intrepidez e para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje nós então vamos iniciar esta série de pregações. Hoje então e nos próximos domingos, nós vamos procurar conhecer o que Deus tem a nos dizer por meio desta carta, por meio dessa epístola, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E para isso, uma vez que hoje é a primeira exposição, é importante iniciar com uma visão do contexto histórico dessa carta. Pelo que nós lemos no Novo Testamento, nós sabemos que não foi o apóstolo Paulo quem plantou a igreja na cidade de Colossos. Foi um homem daquela própria região, um homem chamado Epáfras. É possível que Epáfras tenha se convertido ouvindo a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, que era relativamente próxima à cidade de Colossos, e que então, convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, ele tenha voltado para a sua cidade natal, Colossos, e tenha levado para aquela cidade o evangelho da graça de Deus. Agora, cerca de 5 a 7 anos depois do início daquela igreja, nós vemos Epáfras juntar-se ao apóstolo Paulo, que estava em Roma. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Então Epáfras sai de Colossos
talvez uns 5 a 7 anos depois da plantação da igreja. Ele vai até Roma, ele se encontra com Paulo, que está preso em Roma, e é a partir desse encontro de Epáfras com Paulo que surge essa carta. Essa carta, ela responde a algumas questões que eram necessidades da igreja em Colossos. Então, Epáfras havia ido até Paulo para contar ao apóstolo Paulo a situação da igreja, especialmente no que concerne a um estranho ensinamento que começava a ganhar espaço na igreja em Colossos. Esse falso ensino que estava lá crescendo era um ensino muito difícil de descrever, por causa da sua natureza complexa, porque não era apenas um aspecto, mas havia vários elementos dentro deste ensino. Esse ensino, ao que parece, quando lemos a epístola, era uma mistura, primeiro, de legalismo judaico, com regras, imposições do judaísmo. Segundo, com especulações filosóficas dos gregos, então misturado com filosofia. E em terceiro, também havia elementos de um certo misticismo oriental. Então, era uma coxa de retalhos religiosa, filosófica e mística, com vários elementos que estavam sendo introduzidos e sendo ensinados à igreja em Colossos. Mas uma coisa, apesar de não podermos descrever com toda a exatidão a natureza daquele falso ensino, uma coisa nós podemos perceber ao ler a carta, é que esses falsos mestres, lá entre os colossenses, estavam dizendo algo mais ou menos parecido com isso. Olha, Cristo é bom, Cristo é muito bom, mas ele é bom até certo ponto. Se vocês quiserem experimentar uma vida mais profunda com Deus, uma vida religiosa plena, vocês devem acrescentar alguma coisa a isso aí. Vocês devem acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Existem mistérios que vocês não sabem, vocês precisam descobrir, e então nós vamos ensinar isso a vocês. Portanto, esta carta se origina do fato de que havia lá, entre os colossenses, falsos mestres espalhando uma heresia terrível, que, em resumo, desvalorizava a pessoa e a obra de Cristo. Então, se nós não podemos dizer toda a natureza daquela heresia, esse ponto não há dúvida. Era uma heresia que desvalorizava a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. No lugar do evangelho da graça de Deus, que eles haviam recebido a princípio, estava sendo introduzido um evangelho, que era um falso evangelho, cheio de misticismo, que pregavam a salvação pelas obras. E aí você rapidamente pensará sobre muitas coisas em nossos dias. Contra este evangelho, contra este falso ensino, é que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e o argumento central do apóstolo Paulo aqui é o seguinte: Cristo é suficiente, não precisa ser acrescentado mais nada. Tudo o que nós precisamos se encontra em Cristo. A salvação e a plenitude da vida estão em Cristo Jesus. Então, o assunto e tema da carta é a suficiência de Cristo. Então, quando você estiver lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, lembre-se disso. Vale até a pena colocar na sua Bíblia, tema, a suficiência de Cristo. Porque quando você está lendo, você pode perceber esse aspecto. E é exatamente por isso que nos é dito no capítulo 1 e 2 da carta aos Colossenses, que Cristo é um Salvador suficiente. Isso é a doutrina. Cristo é um Salvador suficiente. Mas nos capítulos 3 e 4, nos diz que esse Salvador suficiente é a fonte para a vida cristã, para viver para Deus. Portanto, isso quer dizer que a nossa fé e a nossa maneira de viver, a nossa vida, devem estar centradas em uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, podemos já considerar
que uma preocupação do apóstolo Paulo, e podemos notá-la já nesta pequena saudação, é esse tema da centralidade de Cristo. Já no início da carta, na saudação, ele quer mostrar o quanto Cristo é central. Paulo geralmente começava as suas cartas da mesma maneira, seguindo um certo padrão, que era um padrão usado nas cartas de sua época. Elas começavam com a apresentação do nome do remetente, quem está escrevendo a carta, o nome do destinatário, isso é, quem vai receber a carta, e uma saudação pessoal, desejando alguma coisa. Mas ao olhar, por exemplo, para a simplicidade da saudação inicial dessa carta aos Colossenses, nós podemos ser tentados a ignorar esta saudação. Você está lendo na sua Bíblia e você diz, bom, saudação? Vamos rapidamente ver o conteúdo da carta e imaginar que não há muito ensino na saudação. Mas nós devemos observar como Paulo relaciona o que ele diz nessa saudação com a pessoa e a obra de Cristo. Mesmo aqui, numa simples saudação, ele não tem como deixar Cristo de lado, porque Cristo é central. Portanto, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: Cristo, o centro da fé e da vida da igreja. E nós veremos 3 pontos. Primeiro ponto, o remetente é um apóstolo de Cristo. Segundo ponto, os destinatários são santos e fiéis em Cristo. E em terceiro lugar, as bênçãos mencionadas na saudação só são possíveis em Cristo. 3 pontos. E Cristo está nos 3, porque Cristo está aqui no centro desta saudação. Em primeiro lugar, o remetente é um apóstolo de Cristo. Então, logo no início, o escritor da carta se identifica. Seu nome é Paulo. E como nós vimos, ele está escrevendo na prisão. Ele está acompanhado de alguém. O irmão que o acompanha é Timóteo. Mas como aqui Paulo se apresenta? Ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é um termo que significa alguém enviado com uma missão específica, um representante de alguém. Paulo era um enviado, Paulo era um representante de Jesus Cristo. Agora, Paulo não foi tornado um apóstolo de Jesus Cristo porque ele desejou ser um apóstolo. Ele não fez um curso para o apostolado e recebeu no final um diploma de apóstolo de Jesus Cristo. Ele não comprou um diploma de apóstolo. Ele não foi escolhido nem sequer pelos homens. Não foi que os homens olharam para ele e disseram, vamos chamar esse rapaz aí para ser o nosso apóstolo. Mas ele diz claramente que ele se tornou um apóstolo porque Deus o escolhera, pela vontade de Deus, diz ele. Então, Paulo era um apóstolo de Cristo porque Deus soberanamente o havia colocado nessa posição, havia agido em sua vida para levá-lo a essa posição, fazendo dele um apóstolo. Assim, a primeira coisa que nós devemos notar é a seguinte: o apóstolo Paulo não escreve à igreja em Colossos por conta própria. Isso fica evidente quando ele diz, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele escreve na condição de um representante de Cristo. E sendo então um mensageiro oficial de Cristo, ele está colocando diante dos seus leitores daquela época e também de agora a sua autoridade. Ele fala com a autoridade dada pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo. Isso quer dizer que os colossenses, ao lerem essa carta, deveriam receber essas palavras, deveriam acatar as palavras do apóstolo. A igreja em Colossos deveria submeter-se à instrução apostólica. Por quê? Porque por meio da instrução do apóstolo, uma vez que ele é o representante de Cristo,
O próprio Cristo é quem estava dirigindo-se a essa igreja em Colossos. Portanto, os colossenses deveriam prestar atenção às palavras do apóstolo, porque ele era um representante de Cristo, não estava escrevendo em nome de homens, mas em nome de Deus. Deve ser obedecido. Amados irmãos, hoje em dia existem muitos homens que tomam para si o título de apóstolo. E eles dizem que suas igrejas estão debaixo de cobertura apostólica. Esse é o termo que eles costumam usar. Mas o ofício de apóstolo não existe hoje, tal como nós o encontramos no Novo Testamento. Haviam certos requisitos a serem preenchidos que nenhum homem pode preencher hoje. Portanto, esses homens não são apóstolos. Esses homens do nosso dia são apóstolos não pela vontade de Deus, mas pelas suas próprias vontades. A razão que existem apóstolos hoje é um sistema muito parecido com o sistema papal. É simplesmente alguém que está dirigindo uma denominação e ele diz, bom, eu tenho que estar numa posição mais alta que os demais pastores, então eu sou um bispo. Mas quando cresce mais, ele vai dizer, bom, eu preciso ordenar outros bispos para tomar conta de certas regiões no país, então eu serei agora um apóstolo. Então agora você tem apóstolos que tem muita gente abaixo deles, mas depois, mesmo em igrejas pequenas, em vez de se dizerem como ministros do Evangelho, os homens se apresentam como apóstolo, porque é um termo mais impactante, é um termo para dizer assim, eu sou maior do que os outros homens. Mas esses falsos apóstolos não têm o que Paulo tinha, a autoridade de falar em nome de Cristo. Mas, no entanto, apesar de não existirem apóstolos hoje, dizer que não existem não significa dizer que nós não estamos debaixo de instrução apostólica. Toda a verdadeira igreja de Cristo está construída sobre o fundamento dos verdadeiros apóstolos de Cristo, que são aqueles lá do Novo Testamento. Quando nós confessamos a nossa fé a cada domingo, dizemos que o Filho de Deus se fez homem, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, há de voltar para julgar os vivos e os mortos, nós estamos fazendo isso com base no testemunho que os apóstolos nos deixaram no Novo Testamento. E é aí, no Novo Testamento, quando abrimos as Escrituras, que lemos as palavras que os apóstolos escreveram. E eles escreveram na qualidade de enviados, de representantes de Cristo. Portanto, quando nós lemos os escritos dos apóstolos, como lemos esta carta, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós devemos lembrar qual é a voz que está por trás da própria voz do apóstolo Paulo. É a voz de quem o enviou. É a voz de quem o chamou para aquele ministério. Quer dizer que quando estamos lendo a carta aos Colossenses, em certo sentido podemos dizer, temos aqui as palavras do apóstolo Paulo. Mas se nós vamos falar com toda sinceridade e dizer a realidade, deveríamos dizer, temos aqui as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, aquela igreja em Colossos e a esta pequena congregação. Então, nós não temos que pensar que nós podemos escolher os nossos caminhos, escolher nosso caminho como igreja, escolher o nosso caminho como crentes individuais, que nós podemos nos submeter a este ensino, mas a esse aqui que não nos agrada, nós já não queremos mais. Não devemos pensar assim. Porque quando estamos lendo a palavra de Deus, pensando agora no Novo Testamento, onde tem o ensino dos apóstolos, é a própria voz de Cristo que está falando. Rejeitar essa voz é rejeitar o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim podemos confessar
quando nós estamos nos submetendo a este ensino dos apóstolos, que nós fazemos parte de uma igreja una, santa, universal e apostólica. É isso que confessamos. Hoje, então, não temos mais apóstolos, mas nós temos ministros da palavra, a quem costumamos chamar de pastores. E o que aprendemos aqui deve também nos ajudar a entender algo sobre o ministério desses homens. Os verdadeiros ministros da palavra são aqueles que foram chamados por Deus, não são os homens que tomaram o ofício por si mesmo, mas que alguém chamou, que Deus chamou para ocupar o ofício, para receberem esse encargo. Eles foram chamados. Os verdadeiros ministros são aqueles que, na qualidade de homens chamados por Deus, não falam de si mesmos, mas falam como representantes de Cristo, enviados por Cristo para falar as palavras de Cristo. Mas uma diferença é que os apóstolos falavam diretamente da parte de Cristo e os ministros ensinam aquilo que Cristo fala por meio da Escritura. O papel dos ministros da palavra é falar o que Deus já revelou em sua palavra, explicar e aplicar a Escritura. Então, quando uma igreja está ouvindo essa exposição fiel e aplicando essa mensagem, o que ela está ouvindo é o ensino dos apóstolos, o que ela está ouvindo é a própria palavra de Cristo. Assim sendo, uma igreja onde há fiel exposição da palavra apostólica, ela deve receber essa pregação da palavra da verdade como sendo a própria palavra de Cristo para você. Então surgem algumas perguntas que nós precisamos fazer. Será que se alguém perguntar a você assim, você tem ouvido a pregação do Evangelho tal qual ele foi ensinado pelos apóstolos? Se você responde sim, estou ouvindo pregação fiel tal como aquela que está lá nos Evangelhos, está nas cartas, o ensino dos apóstolos. Se você diz que sim, que é isso que você está ouvindo, a próxima pergunta que você precisa fazer é: eu estou recebendo esta pregação como sendo a própria palavra de Cristo? Quer dizer que ao ouvir a pregação, a sua disposição no coração é parecida com aquela de Samuel? Fala, porque o teu servo ouve. Apesar de ter um homem à frente anunciando a palavra, você sabe que esse homem é apenas um canal, um instrumento, e que o valor não está nesse homem, mas está na palavra que ele anuncia. Se ele o faz com fidelidade, você está convencido que deve submeter-se a essa palavra? Ou você ouve e fica como quem come peixe? Aqui sim, esse pedaço não, tem muita espinha, e fica escolhendo o que lhe é conveniente ou colocando de lado aquilo que você talvez não queira aceitar. Se Cristo nos tem falado por meio do ensino de seus apóstolos e profetas, nós devemos nos submeter a este ensino. A palavra de Cristo deve ser a regra da nossa fé e deve ser a regra da nossa vida. Quando nós nos submetemos a este ensino, que era o ensino dos apóstolos, que é hoje proclamado pelos ministros, nós estamos reconhecendo a centralidade de Cristo para a nossa fé e para a nossa vida. O que eu creio? Eu creio que Cristo ensina. O que eu faço? Eu faço o que Cristo ordena. A nossa submissão na fé e na vida indica que Cristo é central para nós. Essas palavras de Cristo que chegaram até nós por meio de seus apóstolos e que são ensinadas agora por meio dos seus ministros que explicam e aplicam essa palavra. Para deixar bem claro, você não demonstra a sua fé e sua vida, que elas estão centradas em Cristo, por meio, por exemplo, de passar o dia todo ouvindo música evangélica.
Então, eu sou um evangélico, vou passar o dia ouvindo música evangélica. Você não mostra a centralidade de Cristo simplesmente colocando lá um adesivo no seu carro. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é o Senhor. Ou colocando na sua página no Facebook. Não. Você também não mostra a centralidade de Cristo por ficar repetindo o nome de Cristo, muitas vezes até em vão, como um tipo de amuleto para proteger você. A centralidade de Cristo para a nossa fé, para a nossa vida, é demonstrada quando nós ouvimos a quem Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo designaram para nos anunciar a palavra, e ouvimos isso reconhecendo, são instrumentos para o meu bem, são instrumentos da graça de Deus para que eu aprenda, para que eu creia, para que eu viva. Cristo está me falando. Isso significa levar a sério a pregação, isso significa levar a sério o culto, significa ouvir com atenção, com o coração preparado, com disposição adequada. Você reconhece então que a palavra explicada e aplicada por um ministro cuja pregação é bíblica, centrada em Cristo. Você reconhece que ao ouvir essa pregação e submeter-se a ela, nos termos da fé e da vida, você está se submetendo a Cristo. Quando isso acontece, então você pode dizer: a minha vida está centrada em Cristo Jesus e para mim Cristo é suficiente. É aí que começa o entendimento sobre a suficiência de Cristo, a sua submissão à palavra de Cristo. Agora que nós observamos que o remetente da carta era um apóstolo de Cristo, pregando a palavra de Cristo, enviado por Cristo, o segundo ponto é que os destinatários, as pessoas que receberam a carta, são santos e fiéis irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para as pessoas que moravam em Colossos. E no passado essa cidade tinha sido muito importante, mas com o crescimento das cidades vizinhas, a importância de Colossos foi reduzida. Ela, que tinha sido uma cidade comercial de grande importância, se tornou de menor importância. Com certeza a cidade menos significativa de todas as quais Paulo escreveu. A cidade menos significativa é Colossos. Mas notem o que Paulo diz sobre essas pessoas, o povo de Deus em Colossos. Ele não usa aqui a palavra igreja, ele não diz a igreja que está em Colossos. Mas ele utiliza termos correspondentes a isso. Como é que ele chama os membros de Colossos? Ele os chama de santos e fiéis irmãos em Cristo. Primeira coisa que devemos notar, eles são chamados de santos. Significa... O significado desse termo tem base naquilo que é ensinado no Antigo Testamento. Nos dias do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábado, o próprio povo, todos eram santos por terem sido separados do uso comum para um uso consagrado a Deus. Nesse sentido, uma pessoa é santa não porque ela fez alguma coisa, mas porque Deus fez nela alguma coisa. Porque Deus a separou do mundo para si mesmo. Deus a separou para que ela viva em consagração a Ele. E aí, havendo esta separação realizada por Deus, Deus vai dizer a essa pessoa por meio da sua palavra: agora viva de acordo com essa santidade, com essa separação que eu fiz. Então, a palavra santos tem simultaneamente o sentido de um privilégio, mas também o sentido de uma responsabilidade. A igreja é o povo separado por Deus para servi-lo. E essa separação, essa consagração realizada por Deus, mediante a obra do seu Filho, Jesus Cristo, essa separação que se deu pelo fato de Cristo ter morrido para o perdão dos nossos pecados. Agora, por causa disso que Cristo fez, nós fomos separados, fomos considerados santos, consagrados a Deus. Isso é um privilégio. Você não fez nada por isso.
É um privilégio completo. É uma grande bênção. Mas, como povo separado, para o serviço a Deus, nós devemos procurar viver uma vida adequada a essa posição. Isto quer dizer uma vida santa. E esta santidade, agora estamos falando, é uma santidade progressiva, porque você está lutando contra o pecado e querendo viver de maneira mais condizente com o chamado de Deus para a sua vida. Aqueles crentes que estavam em Colossos entenderam isso. É isso que Paulo está dizendo no início da carta. Eles entenderam que essa era a sua responsabilidade. O privilégio é o que Deus fez, os separou, os consagrou. A responsabilidade é o que nós devemos fazer. Viver de acordo com essa separação. Viver uma vida santa. Os crentes em Colossos viviam em uma sociedade que não conhecia Deus. Uma sociedade que não obedecia o Evangelho. Mas no meio daquela sociedade, o apóstolo diz, aos santos. Havia santos em Colossos. Deus em Cristo havia separado de uma maneira especial algumas pessoas naquela cidade para si mesmo. Assim também nós, irmãos, estamos aqui na grande São Paulo, nós moramos, estudamos, trabalhamos e convivemos com pessoas incrédulas. Pessoas que abraçam o secularismo, que abraçam a busca pelo prazer, o hedonismo, pessoas que abraçam o materialismo, todas as suas vertentes, pessoas que se agarram a um falso cristianismo místico, um cristianismo que a salvação é conquistada pelas obras, um cristianismo que tem mais ideias de homens do que o Evangelho, um cristianismo no qual Cristo é colocado de lado. Mas no meio de tudo isso, no meio de uma sociedade que rejeita Deus, no meio de de grupos religiosos que rejeitam a Cristo na prática, Deus nos separou para si mesmo. Então você pode entender isso, o peso disso, especialmente quando pensamos que nós moramos numa das maiores metrópoles do mundo. E quando você olhar ao seu redor, se você for à Avenida Paulista, num dia de semana e ver as centenas de carros, milhares passando, ônibus cheios, pessoas à direita, à esquerda, se você parar, as pessoas vão quase atropelar você. No meio de toda essa turba, Deus olhou para você e disse, separo você. Isso é um grande privilégio. É o privilégio da graça de Deus. O privilégio eletivo da graça de Deus. Não é porque você seja melhor do que as outras pessoas, mas porque Deus quis e Ele assim fez. Você é separado para viver em consagração a Deus, para o serviço a Deus. Portanto, isso significa que no meio dessa multidão, sua vida deve ser uma vida distinta, diferente. Porque é uma vida vivida à luz dessa separação. É uma vida de consagração a Deus. Você é colocado como um profeta, um sacerdote e um rei nesta sociedade. Então você está ciente de que essa separação para Deus deve se evidenciar em todas as áreas da sua vida? É assim que você está vivendo? Como uma pessoa separada? Seus amigos no colégio, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no prédio, seus parentes, ao olharem para você dirão, olha, certas coisas não falaremos com ele, não falaremos com ela, porque essa pessoa é uma pessoa diferente. Ele não admite certas brincadeiras, ele se porta de uma maneira como uma pessoa separada. Você vive dessa maneira, você faz da sua vida, do que você faz tudo com esse objetivo de glorificar a Deus, porque você foi separado para o serviço de Deus. Você leva em consideração essa separação quando você faz seus planos,
quando você está empreendendo esforços, quando você faz investimentos, quando você vai tomar decisões, você está levando isso em conta? Mas há uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz que os destinatários não só são santos, mas eles também são fiéis irmãos em Cristo. O termo fiéis aponta para a fé em Cristo. Uma fé e fidelidade. Porque no grego não há uma distinção entre ser fiel e ter fé. Se você tem fé é porque você é fiel. Então esse é um termo muito importante numa carta em que as pessoas estavam sendo tentadas em sua fé em Cristo e que elas são chamadas a se manterem fiéis na verdade do Evangelho. Tinha uma heresia entrando e Paulo diz, vocês são fiéis, então se mantenham fiéis. Agora, esse termo fiéis, junto a ele diz que eles são fiéis irmãos. Isso lembra que eles eram membros da mesma família da qual Deus é o Pai. Essa relação entre o termo fiéis e o termo irmãos mostra que essa comunhão fraternal de irmãos era uma comunhão na fé. São unidos na fidelidade a Deus, unidos na mesma fé do Filho de Deus. Não somente isto. Significa que eles também deveriam se manter em irmandade e manter-se unidos para defender essa verdadeira fé. Deveriam contribuir juntamente para defender as verdades essenciais do Evangelho que estavam sendo atacadas na igreja em Colossos. Além disso, o apóstolo Paulo lembra que essa comunhão fraternal só era possível em Cristo. Os irmãos estavam em Cristo, santos e irmãos fiéis em Cristo. Ou seja, somente por causa da relação deles com Cristo é que poderia se dizer a respeito deles. Vocês são santos, vocês são fiéis, vocês pertencem à família de Deus. Amados irmãos, nós também devemos lembrar de nossa fé em Cristo. Nós somos os que creem, é assim que a Bíblia nos chama. Os que depositaram a sua confiança unicamente em Cristo. Mas também nós somos chamados à fidelidade e à verdade do Evangelho. Mas observem, tanto a nossa fidelidade como a nossa comunhão como irmãos depende de Cristo. Sem Ele, entenda bem, sem Cristo nós não podemos ser fiéis. Sem Cristo não existe comunhão fraternal. Dependemos dele, isso quer dizer, devemos rogar a Cristo que nos conceda não somente sermos fiéis em nossa fé, em nossa vida, mas também para desfrutarmos dessa comunhão fraternal. Isso quer dizer, Cristo é central à nossa fé e Cristo é central à comunhão da igreja. Qualquer tentativa de comunhão na igreja, fora do Evangelho, fora de Cristo, se Cristo estiver ausente da comunhão, a comunhão será apenas um teatro, em que nós podemos nos abraçar, nos beijar, dizer que nos amamos, fazer bons votos uns aos outros, mas não há um relacionamento real e profundo. É um engodo, é uma mentira. E muitas pessoas cristãs vivem esse engodo. Elas estão num domingo e o pastor diz a elas, vire para o irmão do seu lado e diga agora, eu te amo. E as pessoas se viram, faz todo aquele teatro e tal. No outro dia passam na mesma rua e nem se falam. Por quê? Porque não é real aquilo ali. Aquilo é uma mentira, é um teatro. Agora, para termos a comunhão, Cristo deve ser central na igreja. Já ouvimos sobre o segundo ponto, onde estamos aprendendo sobre os destinatários que eram santos e fiéis irmãos em Cristo. Vamos agora ao nosso terceiro ponto. As bênçãos mencionadas na saudação só são possíveis em Cristo Jesus. Era um costume nas cartas, nas saudações nas cartas, expressar um certo desejo por bênçãos, pela saúde da pessoa, etc. E Paulo segue o modelo comum das cartas daquela época, porém ele coloca termos cristãos. Em primeiro lugar, o apóstolo deseja a graça. A graça é o favor espontâneo,
favor que nós recebemos sem merecer. É o amor de Deus por nós que se expressa no perdão dos nossos pecados e que tem como resultado a paz. A graça de Deus é aqui colocada em primeiro lugar porque ela é a fonte de todas as outras bênçãos que nós venhamos receber do Senhor. Todo o tempo em nossa vida, quando você receber alguma coisa, você já sabe que recebeu outra primeira. Qual? A graça. Porque você não merece nada. Se você está recebendo é porque Deus já deu a você a sua graça. Em segundo lugar, o apóstolo deseja a paz. Esse desejo reflete aqui o conceito do Antigo Testamento. Shalom é a palavra hebraica. E shalom significa não somente paz no sentido de uma cessação de guerras, mas significa prosperidade, bem-estar, bem-aventurança. Paz é a certeza da reconciliação pelo sangue de Cristo. Deus agora não é mais meu inimigo. Deus me quer bem. É a verdadeira plenitude, é a prosperidade espiritual. Agora notem que essas bênçãos que favorecem aos santos e fiéis irmãos em Cristo procedem da parte de Deus, nosso Pai. Em alguns manuscritos, que não é o caso do manuscrito usado na versão Almeida Revista Atualizada, que eu estou usando agora, mas em alguns manuscritos se diz assim, da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo. Mas mesmo que não haja esse termo aqui, não invalida que essas bênçãos só podem chegar por meio de Cristo. Porque isso fica implícito quando nós observamos que essas bênçãos que nós recebemos, graça e paz, são da parte de Deus, nosso Pai. E Ele só pode ser nosso Pai por causa de Cristo. Então, para receber essa bênção, ou essas bênçãos, nós precisamos de Cristo. Ele é o canal de Deus para que a graça e a paz fluam para a nossa vida. Deus se tornou nosso Pai por causa de Cristo Jesus. Essas bênçãos vêm dele, de Deus Pai, por causa de Cristo. É em Cristo que nós recebemos graça e mais graça de Deus. É por causa da graça de Cristo que nós recebemos a verdadeira plenitude da vida, a prosperidade espiritual. É possível por causa de Cristo. Então, são as bênçãos da salvação. Isso aqui, a graça e a paz que Deus Pai nos dá por causa de Cristo, são as bênçãos da salvação. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, vocês que foram separados para Deus, consagrados a Ele, vocês que foram fiéis, que são fiéis a Deus, são da família de Deus, irmãos, vivendo em comunhão fraternal, vocês são salvos. Se vocês são salvos, aqui está algo pertinente à vida de vocês, algo que Deus derrama sobre vocês. Eis as bênçãos de Deus. Quais? As primeiras. Graça e paz. E a pergunta que nós podemos nos fazer: eu posso ver essas coisas na minha vida? Porque não são palavras vazias. Essas palavras são as palavras que têm a sua fonte no próprio Deus. Eu espero que vocês estejam cientes que quando o ministro da palavra se porta diante da igreja, no início do culto, e também no final, então no início é uma saudação e no final é uma bênção, porque estamos entendendo que o culto é um encontro entre os adoradores e esse Deus, as pessoas da aliança e o Deus da aliança. Quando o ministro, no início do culto, levanta a sua mão e pronuncia as palavras que o Espírito Santo deu, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas, como ouvimos hoje. Isso não é um mero costume. Isso não é uma mera retórica litúrgica. Isso é Deus mesmo. Tão certo que, ao ouvir a pregação, Deus age, também ao ouvir essa bênção, Deus está agindo.
É a bênção que você deveria ouvir essa saudação e dizer: mais uma vez, Deus me recebe em seu culto com graça e paz. E quando o culto acaba, Deus diz novamente a nós, pela boca do ministro, Ele diz a nós, para que nós possamos ir para a nossa casa com sua graça e com sua paz. Isso é uma bênção. Porque se você é salvo em Cristo, você ouvirá e dirá: eu reconheço isso. Eu sei o que é essa graça. Eu conheço essa graça na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E novamente no domingo Deus me diz novamente: sejam bem-vindos ao culto. É a saudação do Senhor. E Deus nos diz: sejam bem-vindos. O que eu tenho para você? Eu tenho graça e paz. Então, se você não tivesse mais nada, se você não tivesse a roupa bonita que você está vestindo agora, se você chegar em casa e de repente não tem carne, só tem ovo, se talvez só tem um pão duro, se você está passando dificuldades, mas você deve olhar para a coisa mais preciosa que você tem e continua recebendo. Todos os domingos não é simplesmente para receber de novo, mas é para lembrar o que nós temos em Cristo. Graça e paz. Nada menos do que isso. Mas isso é o dom mais precioso. Porque ninguém entrará na glória celestial a não ser pela graça. E se você está desfrutando a graça e a paz agora, significa que você a desfrutará eternamente. Amados irmãos, você pode ver isso na sua vida. Você tem agradecido a Deus por essas bênçãos? Percebam, queridos irmãos, essa pequena saudação está completamente centralizada em Cristo. Se nós a pegássemos e colocássemos dentro de um pote e a cheirássemos, teria o cheiro de Cristo. Entende isso? A saudação nos coloca no lugar apropriado para percebermos como Cristo é central à vida de cada um de nós. Então devemos nos perguntar: Cristo é central para mim? Cristo é suficiente para mim? Eu estou satisfeito com Cristo? A palavra de Cristo chegou até nós por meio dos profetas, dos apóstolos, e agora está sendo pregada pelos verdadeiros ministros de Cristo. Essa palavra é suficiente para você? Cristo é suficiente para que você viva uma vida consagrada a Ele, uma vida santa? Cristo é suficiente para você vencer o pecado? Porque às vezes nós estamos pensando nessas coisas em termos da nossa força, da nossa capacidade. Você se olha no espelho e diz: eu sou um fraco, eu sou insuficiente, eu não era para fazer isso, mas fiz. Eu me comportei de maneira inadequada, eu pequei, eu estou assim ou assado. Você talvez tenha reclamações em seu coração. Mas se você está em Cristo, não se trata mais da sua força. Se trata de quem Cristo é para você e o lugar que Ele ocupa em sua vida. Você deve entender que para viver essa santidade e fidelidade, isso tudo depende não de quão forte você é, não de quanta fé você possua, não de quanto conhecimento teológico você tenha, mas depende de quem você confia e do lugar que essa pessoa, Cristo, tem na sua vida.
A graça e a paz que o Pai lhe concede é suficiente? A paz e a graça conquistadas por Cristo para você são suficientes? Oh, queridos irmãos, sim, são suficientes. Agora, a sua resposta só poderá ser positiva se você puder dizer: Cristo é central para mim. Cristo não é o meu Deus no final de semana. Cristo não é minha vida quando chega no sábado e eu penso sobre o culto no domingo. Cristo é central para mim de segunda, de domingo a domingo, de segunda a segunda, não importa. Essa saudação faz com que nossos olhos saiam da terra e olhem para o céu onde Cristo está assentado. A resposta para a vida santa, a resposta para a vida fiel, não está em você, está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa individualmente como crente, tudo que você precisa para a sua família, tudo que essa pequena congregação precisa, e tudo que a sociedade na qual nós vivemos precisa, é Cristo Jesus. Completamente suficiente. Suficiente para um pecador como eu, suficiente para vocês, suficiente para as nossas famílias, mas ele é tão suficiente que nós poderíamos juntar todos os moradores da grande São Paulo de uma só vez e dizer: Cristo, tu tens a graça para eles? E se ele quisesse dá-la, ele diria: sim, eu tenho para cada um deles. E se nós multiplicássemos os moradores da grande São Paulo pelo número dos moradores, 7 milhões vezes 7 milhões talvez, e perguntássemos: e agora, tu ainda tens a graça para dar a eles? Ele diria: ainda tenho a graça para dar a eles. Porque Ele é a fonte de todas as riquezas. Então não menospreze o poder de Cristo. Porque se Ele poderia, se quisesse, cuidar de uma cidade tão grande como São Paulo, Ele pode cuidar da nossa vida tão pequenina. Lemos Isaías 40. Diz que Deus considera as nações como um pingo de água num balde, como o pó miúdo da balança. Ele as considera menos do que nada. Se as nações são nada, eu e você somos o quê? Mas essas pessoas tão pequenas, frágeis, Deus do alto disse: serão minhas. Estão separadas para mim. E agora experimentarão a paz do meu Filho, a graça do meu Filho, que lhes é prometida no Evangelho. Então, meus queridos irmãos, esta é a mensagem da carta aos Colossenses. Cristo é suficiente. Portanto, não se esqueça, tudo que você mais precisa de domingo a domingo é de uma pessoa, de Cristo. Talvez nesse momento você se encontre inquieto, angustiado, triste, inseguro, desanimado, ansioso. E a pergunta que você precisa responder com toda sinceridade é: Cristo tem sido central para mim? Eu tenho interesse nele, eu tenho desejo por ele, eu tenho alegria nele, eu tenho confiança nele. E por mais que você seja fraco, por mais que você seja inconstante, por mais que sua fé seja pequena e frágil, se você confia em Cristo, todos esses recursos da graça de Cristo Jesus e da sua paz estão disponíveis a você, não porque você merece, mas porque Ele é gracioso e bom. Então aplique essa verdade com seriedade à sua própria vida. Medite sobre quem Cristo é, o que Ele fez por você. Você verá como a graça de Cristo sustentará você. Não sejamos como um pastor sobre quem eu li algum tempo atrás. Ele foi pregar em outra cidade, ele ficou hospedado na casa de conhecidos dele. Então, ele foi para o culto, mas eles foram para outra igreja, para outro local.
E aí então, quando acabou o culto, ele voltou para a casa dos seus amigos. Estava muito frio. E quando ele chegou lá, eles não tinham chegado. E ele ficou do lado de fora da casa. Horas e horas no frio, dizendo: rapaz, e agora? O que eu vou fazer? E andando para se aquecer, e frio, e frio. E ele sofrendo muito por causa do frio, e dizendo: puxa vida, eles não voltaram ainda. Eu pensei que essa hora eles já estariam aqui. Onde estão os meus amigos? Então, quando os amigos chegaram muito tempo depois, disseram: pastor, o que o senhor está fazendo aí fora? Nós tínhamos colocado a chave da casa dentro do bolso do seu terno. Todo o tempo ele tinha a chave para abrir a casa. E estava passando necessidade, porque não tinha se dado conta disso. Você todo o tempo tem os recursos de Cristo à sua disposição. Você não precisa viver em angústia, não precisa viver deprimido, não precisa viver ansioso, não precisa viver sofrendo. Você pode experimentar uma vida mais alegre e mais consistente. Os tesouros se encontram em Cristo Jesus. Corra para Ele, humilhe-se diante dEle e você verá como a misericórdia e a graça dEle alcançarão a sua vida. Lembre-se disso, que Ele é suficiente. E procure sempre manter a sua vida centrada nele, porque Ele vai conceder a você toda a graça e a paz necessária. Amém. Amém.